Olá pessoal, Guilherme da Smart Planilhas, e no vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês a nossa planilha de aluguel de imóveis. Bom, primeiramente, ao abrir a planilha, essa aqui vai ser a nossa área inicial, onde a gente vai ter acesso ao dashboard e alguns gráficos interativos. E eu posso, primeiramente, vir aqui para a área de definições. Antes de tudo, a planilha ela conta com a parte de cadastro, então você vai cadastrar ali os proprietários e os imóveis, certo? E os valores referente aos imóveis que foram cadastrados, contratos, né, financeiro, manutenção e por último aqui definições. Mas a gente pode começar aqui por definições, onde a gente vai passar para a planilha alguns parâmetros, para futuramente a gente não precisar ficar toda vez digitando os mesmos dados repetidos, né? E para evitar também que a planilha faça a contagem correta. Então aqui eu vou definir alguns parâmetros, como por exemplo tipos de imóvel. Então coloquei aqui por exemplo apartamento, casa, sala comercial. E na hora que eu for realizar o cadastro de algum imóvel, vai estar numa lista suspensa. Eu posso somente clicar na lista suspensa e selecionar conforme eu registrei aqui nos tipos de imóvel. Nós temos algumas despesas associadas, onde a gente vai pré-cadastrar aqui também, e alguns tipos de serviço. Vou voltar aqui para a área início. A gente pode então vir aqui para a área de cadastro. Nessa área de cadastro, primeiramente a gente vai começar cadastrando os proprietários, então você vai colocar informações como o nome, CPF, celular, e-mail e algumas observações referentes a esse proprietário. Depois na parte de imóveis, a gente vai cadastrar os imóveis e junto com ele os valores. Então vou cadastrar basicamente tudo relacionado ao meu imóvel. Então aqui a gente tem itens como, por exemplo, imóvel, endereço, o bairro, a cidade, a UF, o CEP, o tipo de imóvel, né? E como eu falei, você não vai precisar ficar digitando toda hora, você pode vir aqui nessa seta e selecionar qual o tipo de imóvel, ok? E depois nós conseguimos também colocar o número de quartos, número de banheiros, vagas, né, de garagem, a área do imóvel em metros quadrados, se é mobiliado, o número, né, do andar, caso seja, por exemplo, um apartamento e tudo mais, e algumas observações referentes a esse imóvel. Depois disso, a gente pode vir aqui para a área de valores. Na área de valores, a gente vai cadastrar os valores do imóvel. Então, posso selecionar aqui o imóvel, ele já traz automático todos os imóveis que eu cadastrei, o valor do aluguel mensal, eu cadastro aqui, as taxas extras, caso tenha, ele já me retorna o total. E aqui eu posso colocar se está disponível ou se está ocupado, né? E algumas regras de locação. Consigo também colocar algumas observações. Feito isso, a gente pode navegar aqui nesse menu lateral na área de contratos. Na área de contrato eu vou colocar qual que é o código do contrato, não é obrigatório, mas tá aqui caso você trabalhe com o código do contrato. Vou colocar qual que é o imóvel, qual que é o cliente, lembrando que o cliente ele vai pegar lá da área do proprietário, e a data do início desse contrato, a data de término e o valor mensal do aluguel, que ele traz automaticamente conforme você selecionou o imóvel aqui. E aqui tem os ajustes previstos e o status do contrato, se está ativo, renovado ou, por exemplo, encerrado. Lembrando que aqui ele só vai trazer para mim os imóveis que estão disponíveis. Então, se eu vim aqui de volta para o cadastro e vim aqui em imóveis, na área de valores, então, por exemplo, Casa Verde está ocupado, está com o status de ocupado. Se eu vim lá para contratos e tentar selecionar aqui, Casa Verde não vai aparecer porque já está ocupado. Okay? Então, a planilha ela faz essa validação. Depois a gente pode vir em seguida para a área de financeiro. Então, vou selecionar aqui o código do contrato e ele automaticamente vai me retornar o imóvel, o valor recebido. E aqui eu posso colocar alguns itens adicionais, como por exemplo, multa por atraso, as despesas associadas. Ele me traz aqui o valor líquido referente a esse contrato. Então, o valor recebido era 1.604, teve algumas multas, despesas associadas. Ele me retorna aqui 1.404 e também tem um campo de observações para você fazer algumas anotações adicionais. Por último, a gente tem a área de manutenção, que são referentes aos imóveis. Então você vai selecionar aqui o imóvel, colocar qual tipo de serviço que foi realizado, quem foi o prestador de serviço, quando que foi realizado esse serviço, qual foi o custo
e os status, se está concluído ou em andamento. Então, por último, a gente tem os dashboards, a gente tem o geral e o analítico. Aqui no geral a gente vai ter 5 cards referente ao total de contratos, os contratos que estão ativos, contratos encerrados, as manutenções em andamento e os imóveis que nós temos disponíveis para alocação. E aqui ele mostra também a receita líquida mês a mês, lembrando que você pode alterar o ano, eu coloquei 2023 aqui só como um exemplo. E aqui também mostra os gastos com manutenção, mês a mês novamente. E os contratos iniciados, né, quais foram o valor e a porcentagem de contratos que foram encerrados. Então ele retornou aqui 13%. E o percentual de imóveis ocupados, no caso ele retornou 50%. Se eu for lá aqui, por exemplo, na área de cadastro, eu vou ver que a gente tem 5 imóveis disponíveis e 5 ocupados. Logo, a gente tem 50% ocupado. E aqui ele também traz os proprietários que a gente tem cadastrado. Depois aqui a gente tem um relatório analítico, que é mais uma visão geral com alguns filtros. Então eu posso filtrar, por exemplo, por imóvel. Então vou escolher desde o apartamento 101 até a cobertura de luxo. Posso colocar e ele só vai me trazer os dados referente aos filtros que eu selecionei. No caso aqui vai desde o apartamento 101 até a cobertura luxo. Então esses dados são referentes a esses imóveis, ok? Eu também tenho um filtro aqui de mês. Eu quero ver, por exemplo, quanto gerou de receita no mês de fevereiro. Ele vai me mostrar aqui o valor. Consigo filtrar também só pelos contratos ativos, né? Por exemplo, quanto que eu estou ganhando somente com as locações que estão ativas. Ele também já me retorna mês a mês todo esse período. Bom, pessoal, essa planilha para vocês adquirirem é muito simples. Basta ir na descrição desse vídeo e clicar no link que nós estamos disponibilizando. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.